Esse tipo de intercâmbio surgiu há exatamente 50 anos. Eu sei que você tá chegando aqui agora e você tá, mas como assim? Nunca tinha ouvido falar disso. Pra mim era uma coisa muito nova, né? Pois é, no Brasil de fato é uma coisa nova. Mas ele surgiu há 50 anos, em 1971, na Inglaterra, com uma secretária de Londres que estava querendo passar um tempo aí no interior, em uma fazenda, porque estava cansada da cidade grande. Então ela propôs para um produtor rural que ela passasse um final de semana com ele, ajudando na fazenda, e em troca recebesse acomodação e alimentação. Essa experiência deu super certo, a Su gostou tanto disso que começou a repetir periodicamente, e a partir daí o intercâmbio voluntário foi criado e foi ganhando o mundo. Hoje a gente encontra oportunidades de intercâmbio voluntário em mais de 170 países. No intercâmbio voluntário você vai encontrar diversas vantagens, e a primeira que eu vou te falar é que você não precisa de uma agência para fazer esse tipo de intercâmbio, o que vai fazer com que ele fique muito mais barato e muito mais descomplicado para você. Ele também não tem um limite máximo de idade, é a partir de 18 anos e você pode fazer voluntariado até quando você se sentir apto. Eu já fiz um voluntariado com um irlandês de 69 anos e uma inglesa de 53 anos, e foram experiências muito legais. Então se você tá se sentindo velho, já pode parar por aí. Isso daí vem muito da mentalidade de que vários programas de intercâmbio colocam um limite máximo de idade, mas aqui não, você pode fazer voluntariado na idade que você quiser. Eu tenho 33 anos e tô aí viajando já há alguns anos, fazendo voluntariado tranquilamente e, como eu acabei de dizer, encontrando pessoas até muito mais velhas. Uma outra grande vantagem é a flexibilidade com a duração desse tipo de intercâmbio. Você pode conseguir um intercâmbio curto aí de uma semana e até mesmo bem longo, de meses. O intercâmbio mais curto que eu já fiz, o voluntário, foi de 8 dias e o mais longo foi de 8 meses. Então ele é super flexível, e quem vai determinar essa duração normalmente vai ser o período do seu visto no país, que vai variar de acordo com cada país, e também o período que o seu anfitrião está disponibilizando daquela vaga. Isso daí também é super flexível. Eu já fui para vários intercâmbios voluntários onde eu tinha combinado inicialmente 15 dias, 20 dias, e acabei estendendo e ficando por meses nesses mesmos lugares, porque a gente se deu super bem, a experiência estava muito bacana, então a gente fez um acordo, eu e os anfitriões, e acabamos estendendo aí por meses. Então também é possível você começar com um período curtinho e, se você gostar, estender. Uma outra coisa que ele torna possível aí para muitas pessoas é uma viagem de férias. Você não precisa pensar no intercâmbio voluntário somente no intercâmbio longo, para você ficar durante meses. Se você não quer pedir demissão do seu trabalho, se você tá bem onde você tá, ou se você quer dar um upgrade no seu currículo, praticar outro idioma, ou ter uma experiência incrível dessa de voluntariado que também pode ir pro seu currículo, você consegue aproveitar somente o período das suas férias. Com isso você vai fazer uma viagem imersiva, muito mais transformadora do que uma viagem de turismo normal para um outro país, e você vai gastar muito menos com isso. Então pode aproveitar suas férias, se for de uma semana, 15 dias, um mês, pode ficar por esse período também, que você tranquilamente vai encontrar oportunidades de intercâmbio voluntário que vão te atender nesse sentido. E quanto ao visto? Nesse intercâmbio, você vai viajar com visto de turista, o que é muito bom, porque para mais de 100 países do mundo, nós brasileiros conseguimos viajar com o nosso passaporte sem precisar tirar um visto antecipadamente e nem pagar por ele. Então é muito tranquilo, você consegue ir para muitos países, como por exemplo a Inglaterra, sem ter que tirar um visto no Brasil, sem ter que gastar uma fortuna com isso. A Inglaterra, a gente pode ficar até 180 dias direto, né, aproximadamente 6 meses, com o visto de turista tranquilamente. Estados Unidos também, inclusive a gente pode estender para até 1 ano nos Estados Unidos, e diversos outros países. Na Europa inteira, por exemplo, você consegue viajar sem tirar esse visto antecipado. Então, isso é mais uma facilidade, mais uma economia que o intercâmbio voluntário vai te trazer. Como eu já disse, você pode viajar para mais de 170 países fazendo intercâmbio voluntário. Então, se você estiver querendo aprender espanhol, japonês, chinês, coreano, inglês, italiano, o idioma que você quiser aprender ou o tipo de cultura que você quiser vivenciar, muito provavelmente você vai encontrar uma oportunidade que atenda aí o que você está buscando. E você já deve estar bem empolgado aí, pensando que legal, mas já deve ter caído na real e pensado, putz, eu não falo inglês, eu não falo nenhum outro idioma, como é que vai ficar? Será que precisa falar um outro idioma, o idioma do país que você está indo fluentemente para conseguir uma oportunidade? E mais uma boa notícia para você, você não precisa falar nenhum outro idioma de forma fluente, muito pelo contrário, essa vai ser uma excelente oportunidade para que você aprenda qualquer idioma que você quiser de uma forma muito eficiente e muito mais rápida do que ficar somente estudando com livros. Uma vez que você está em imersão na língua e na cultura do país, é muito mais rápido para você aprender. Então não precisa ter um nível mínimo de idioma. O que eu recomendo
recomendo que você viaje pelo menos com o básico do inglês. A maioria das vagas vai pedir nível mínimo, quase zero, ou o básico do inglês. Eu recomendo que você comece a estudar hoje, até porque não tem como, não tem porquê você sair do Brasil sem nem ter o básico, porque isso hoje você consegue aprender gratuitamente no YouTube, no Instagram, com diversas ferramentas que a gente tem disponível na internet. Então comece a estudar hoje para você sair do Brasil pelo menos com o básico, somente para sua vida ser mais fácil lá fora. E se você já tem um intermediário, um avançado, você vai ver que você vai evoluir muito no idioma e pode sim atingir a fluência durante o período do seu intercâmbio voluntário. Também é importante que você saiba que se você não quiser viajar sozinho, se você estiver querendo viajar com seu irmão, com a sua mãe, com um amigo ou até mesmo num grupinho de amigos, também é possível. Você consegue encontrar oportunidades que aceitem mais de uma pessoa e vocês podem sim ir para o mesmo lugar, ficar lá todos juntos, ter os mesmos dias off para vocês poderem passear e aproveitarem também durante o período de intercâmbio. Se você tem um filho, você também pode viajar com ele, também pode levar a criança pequena. Isso vai depender, né, de vaga para vaga, depende da idade do seu filho também, mas é possível, e é possível viajar até mesmo com pets. Eu conheço pessoas que já fizeram intercâmbio voluntário levando seus pets e encontraram anfitriões que aceitassem. Além disso, é importante que a gente entenda, né, que nós vivemos no Brasil, e o Brasil hoje é um dos países mais perigosos do mundo. Então é normal que a gente fique desconfiado de tudo e de todos, porque no Brasil é meio que inconcebível você colocar um desconhecido dentro da sua casa. Mas em outros países isso daí já é muito mais normal, porque as pessoas não têm aquela casca criada de proteção que a gente tem no Brasil, né? Aqui a gente desconfia de todo mundo, então a gente acaba criando uma casca aí pra gente de fato se proteger de qualquer coisa que possa nos acontecer. Nos outros países, ainda bem que isso daí não acontece dessa forma, e isso daí possibilitou que o intercâmbio voluntário fosse crescendo cada vez mais. Hoje você pode sim encontrar oportunidades de intercâmbio voluntário até mesmo dentro do Brasil, mas é claro que nos países que são mais seguros, mais desenvolvidos, você vai encontrar uma infinidade aí, muito mais vagas do que você pode ver no Brasil. Por exemplo, França, Inglaterra, Austrália, Canadá, são países que você encontra muitas oportunidades, muitas vagas de intercâmbio voluntário. E quanto custa esse tipo de intercâmbio? Essa é uma dúvida muito comum e você deve estar pensando, e aí, mas tem um pacote? Como que é? Quanto que você vai cobrar? Eu não sou uma agência, então eu não tô aqui para te vender um pacote de intercâmbio. O que eu faço? Como eu posso te ajudar? Eu tenho alguns cursos e eu tenho uma mentoria de intercâmbio voluntário. Então eu ensino as pessoas a fazerem o intercâmbio voluntário. Seja do zero, para quem não tem nem passaporte, ou para quem já tá aí com meio caminho andado, tem alunos que já foram pro exterior, mas eu ensino passo a passo para você fazer o seu intercâmbio voluntário e organizar tudo sozinho, porque com isso você vai conseguir economizar ainda mais. Então, voltando a falar do preço, não existe um preço fixo. É muito legal porque você consegue adaptar o intercâmbio voluntário ao seu bolso. Então você consegue fazer sim o intercâmbio com R$2.000, com 3, com 4, com 5, com 10, com R$20.000. Isso daí vai depender muito de alguns fatores, dentre eles o país que você escolheu para viajar, a duração do seu intercâmbio, se você for ficar 1 mês, 10 meses, isso daí também vai alterar, o seu estilo de vida, o seu nível de conhecimento, né? Ou seja, os preços que você for conseguir no seu seguro de viagem, na sua passagem aérea, isso daí tudo vai interferir no orçamento do seu intercâmbio também. E é óbvio o tipo de vaga que você for escolher. Você pode pegar uma vaga que te dê somente o café da manhã, ou você pode escolher uma vaga que te dê todas as refeições, ou então uma vaga que te dê ajuda de custo, e aí você consegue guardar um dinheiro e até pagar todo o seu intercâmbio e sobrar um pouquinho. Eu já fiquei na Inglaterra em uma vaga que me pagava de ajuda de custo 100 libras por semana. Esse dinheiro era muito mais do que eu precisava e eu conseguia guardar mais do que a metade. 100 libras hoje tá dando mais de R$700, ou seja, eu recebia quase R$3.000 por mês para fazer voluntariado nessa casa e também não precisava pagar aluguel. Desse dinheiro eu conseguia guardar mais da metade, o que me proporcionou viajar muito ali na Inglaterra e conhecer outros países também. Então, mesmo sem saber exatamente quanto vai custar o seu intercâmbio voluntário, porque para saber isso, a gente precisa analisar caso a caso. O planejamento financeiro ele é completamente individual. Então, para cada pessoa vai ser um valor. Mas o que eu posso te garantir é que você consegue economizar mais de 80% do que se você comparar com o intercâmbio convencional. E também existem opções para você estudar gratuitamente, tanto com o anfitrião, que pode te oferecer as aulas de idioma gratuitamente, ou com uma escola. Existem várias aí espalhadas pelo mundo onde você consegue estudar sem precisar pagar aquela fortuna que você está acostumado a ver nos preços. E por último, é muito importante sim a gente falar de segurança. Isso porque provavelmente você deve estar pensando, isso aí tá bom demais pra ser verdade, tá parecendo uma espécie de golpe. Isso é normal. Eu acredito que a maior parte das pessoas que entram em contato com o intercâmbio voluntário, num primeiro momento, pensam que tá bom demais pra ser verdade. Eu te entendo completamente porque eu também pensei nisso quando eu descobri esse tipo de intercâmbio.
intercâmbio. Falei, como que eu não soube disso antes? Como assim? Isso daí tá muito legal. Mas você não precisa se preocupar, porque esse tipo de intercâmbio é seguro sim. Como eu te disse mais cedo, já tem 50 anos que esse intercâmbio surgiu. E a partir daí ele foi se desenvolvendo e hoje existe uma comunidade gigantesca de anfitriões e de voluntários no mundo inteiro. Você consegue ter contato com os outros voluntários que já passaram pela vaga que você está querendo ir. Então isso é muito bom para que você tenha uma noção de como funciona. Se você viu uma vaga, você está ali meio receoso, você pode sim conversar com voluntários que já foram para lá antes e perguntar, e aí, foi tudo bem? Como que tá? Então você consegue ter uma noção, você não vai sair do Brasil às cegas. E aí, agora você tá super empolgado porque você entendeu que existe uma maneira de economizar mais de 80% em um intercâmbio, entendeu que você pode adaptar o seu intercâmbio ao seu bolso, pode finalmente aprender um inglês ou outro idioma de forma fluente, sem precisar gastar uma fortuna ou sem esperar 10 anos para isso acontecer. Você deve estar aí super empolgado e eu entendo completamente. Quando eu descobri esse tipo de intercâmbio, para mim foi como se o mundo de fato tivesse escancarado as portas para mim. Eu te disse que eu faço intercâmbio aí há 13 anos, mas nem sempre eu pude viajar tanto, porque era muito caro e eu não enxergava possibilidades. O intercâmbio voluntário me trouxe a possibilidade de viajar muito mais por um preço muito